Ora então, muito boa tarde já, é um gosto estar aqui convosco, numa altura em que em termos energéticos já devem estar todos a baixar um bocadinho, porque está-se a aproximar a hora do almoço. Queria fazer só uma correção, eu de facto tive 6 anos a liderar a Psicologia no Comitê Olímpico de Portugal, à data de hoje já não estou, acompanho atletas do contexto privado. E queria começar um bocadinho, se calhar até por mudar já o título da minha comunicação, porque o João disse uma coisa muito engraçada, que é o software é frágil quando os requisitos são incompletos e insuficientes. Foi isto, correto? Aquilo que eu vos venho dizer hoje é que o nosso software é frágil se este requisito que nós temos estiver incompleto e insuficiente. E é muito curioso porque eu há muitos anos comecei a minha carreira na área da psicologia clínica, só que, como eu costumo dizer com algum carinho, os normalecs não queriam saber de mim para nada. Ou seja, os normalecs vinham ter com a psicologia quando as coisas já não estavam bem. Aliás, essa é uma tendência que nós em Portugal tentamos mudar muito, que é as pessoas entenderem que nós temos que muscular a nossa saúde mental ao invés de esperar que ela nos falhe. E o princípio de atuação foi este, ou seja, o desporto acabou por me agarrar, e felizmente, porque eu também tinha sido atleta, porque quando nós falamos com um desportista e lhe dizemos, olha, se fizeres isto e juntares aquilo, se calhar a coisa corre um bocadinho melhor. E eles imediatamente operam muito frequentemente esse tipo de alteração. Qual é que é o fenómeno que nós temos observado ao longo dos anos nas organizações, onde eu tenho felicidade de trabalhar também já há mais de 25 anos? É que as organizações agarraram esta coisa de performance, performance, performance. Somos todos altamente competitivos, mas esqueceram-se de um pequeno detail. É que não têm os processos que o desporto de alta competição tem. Ou seja, não têm as ferramentas, não trazem para si as ferramentas para, de facto, quando estão em performance, poderem estar ao melhor nível e entregar os melhores resultados possíveis. E, portanto, é um bocadinho sobre isso que nós vamos falar e, para isso, nós temos que entender o enquadramento. Se eu preparo um atleta para ir para os Jogos Olímpicos ou para um Campeonato do Mundo, eu tenho que perceber onde é que ele vai acontecer, que temperatura é que vai estar, que adversários é que vão lá estar. Eu tenho que ter uma percepção clara do contexto que eu tenho à minha volta para poder capacitar as pessoas com as ferramentas que elas necessitam. E vou fazer aqui um traço muito rápido no sítio onde nós estamos. Nós estamos, nos últimos 5 anos, num contexto de profunda mudança. Num contexto onde estivemos enclausurados durante 5 anos, antes de tirarmos a máscara começou uma guerra na Europa, não é no Médio Oriente, é aqui à porta, e, portanto, temos a população em estados de ativação, nomeadamente da ativação da amígdala, que nos empurra para um exercício de dispêndio de energético muito mais violento, há muito tempo. E, da mesma forma que, em termos da nossa biologia, virão décadas até nós percebermos qual é que foi o impacto que teve no nosso sistema, também do ponto de vista psicofisiológico e daquilo que são as perturbações psicológicas e psiquiátricas, nós vamos demorar 10 a 15 anos a perceber. Aquilo que nós sabemos à data de hoje é que as questões de ansiedade dispararam completamente, o consumo de psicofármacos disparou completamente e, na realidade, o que é que nós continuamos a fazer? A ir atrás do prejuízo, ok? E, portanto, o que é que isto nos trouxe? Trouxe-nos um contexto de imprevisibilidade à nossa volta, quer nós o entendamos assim, ou as pessoas à nossa volta, há muito esta percepção de está tudo muito mal e as coisas estão todas a mudar muito rápido. E é muito curioso porque o que é que o ser humano faz neste tipo de circunstância? Não quer saber, foca aqui e agora vou tomar esta decisão neste momento em particular. Quando, na realidade, o que o contexto nos pede é fazermos imediatamente o oposto. Estarmos focados no aqui sim, mas como dizia muitíssimo bem o João, estarmos a perceber qual é que é o caminho que nós queremos tomar, porque senão estamos só a fazer um exercício esquizofrénico da nossa vida. E, portanto, quando importamos esta cultura de alta performance, o que é que acontece? Muito frequentemente vocês veem, vocês vão reconhecer isto nomeadamente nos vossos amigos, em alguns deles, em ninguém aqui da sala certamente, uma questão que é, vou começar a correr. Daqui a 6 meses vou já fazer uma maratona, portanto vou-me quitar toda, vou comprar os materiais todos possíveis e imaginários, contratar o melhor treinador, porque daqui a 6 meses vou correr uma maratona. Em boa verdade, se calhar até conseguem. Em boa verdade, 6 meses depois ou 12 meses depois, porque não olharam para o futuro que querem, vão estar na fisioterapia. Porquê? Porque deram cabo de uma articulação, ok? E, portanto, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que andamos sempre a pular de estímulos em estímulos externos, a querer ter as melhores ideias, a ter os melhores recursos, a ter
tudo aquilo que eu possa, desculpem brincar com a circunstância, colocar na internet e nas redes sociais para as pessoas me darem imensos likes, mas esquecemos-nos profundamente deste senhor que está aqui. E, curiosamente, este também é um dos erros nos desportos motorizados. Evoluem-se toda a tecnologia que suporta o veículo, esquecem-se daquele senhor que ali está. Se vocês pensarem, por exemplo, no caso da aviação, são raríssimos os programas de pilotos que têm e contemplam programas de treino de competências psicoemocionais para pilotos. Não existe. Ele domina tudo o que é o hardware. Não se domina a si. Okay? Em boa verdade, se eu vos perguntar a vocês, vocês vão dar a mesma resposta. Vocês nunca fizeram este trajeto de perceberem onde é que estão os botões e como é que vocês se colocam no sítio certo quando vocês querem fazê-lo. E isso é fácil. Acontece porque nós não temos um veículo formal de aprendizagem de inteligência emocional, não se aprende nas escolas, não se aprende nas faculdades e, portanto, vamos aprendendo por tentativa e erro ou, muitas vezes, em alguns contextos, quando as pessoas desenvolvem processos de psicoterapia, acabam por perceber um bocadinho como é que se tornam disfuncionais e como é que se tornam funcionais. E, portanto, muito frequentemente andamos neste sítio de não, eu vou a todas. Curiosamente, quando nós estamos a falar em top-level performance, mesmo nas organizações, como é que eu me torno disfuncional? A carregar mais trabalho. Okay? Alguém que é muito bom naquilo que faz, normalmente torna-se disfuncional num caminho rápido, aquilo que nós chamamos até ao burnout, porque, de facto, perde os seus recursos energéticos e depois, quando olha à volta, tem a malta a dizer boa, já faturaste não sei quantos milhões, já tens a casa espetacular, a família espetacular. Só que ninguém o vê, está bem? Estes top-level performers, que eu tenho o privilégio de trabalhar com alguns em contexto privado, estão muito frequentemente na posição mais solitária do mundo, porque eles tomam todas as decisões face às suas organizações, tomam todas as decisões face às suas famílias e muito frequentemente estão nesta posição de grande isolamento, está bem? O que é que nós tivemos também a acontecer nestes últimos anos? Hoje não vou falar muito sobre isto, mas uma dependência muito grande daquilo que são as relações 2D, ou seja, as pessoas cada vez mais relacionadas em contextos 2D, o que nos traz dados bastante preocupantes, nomeadamente nos jovens. Reparem, temos entre os 16 aos 24 anos miúdos com grande incapacidade do ponto de vista das competências sociais a entrar nas organizações e onde dispararam os consumos de psicofármacos, nomeadamente nas populações universitárias. E, normalmente, quando eu termino esta volta, já a malta está toda... O que é isto? Não é? Isto é só isto, é que temos que parar de fingir e temos que olhar para a energia que temos. Temos que entender que se nós fazemos business plans para as nossas organizações, para o projeto escolar dos nossos filhos, para aquilo que nós queremos que é importante para nós, para acontecerem coisas na nossa vida tem que haver planificação. Não há atleta nenhum que não faça planificação. Um atleta olímpico planeia a sua carreira, planeia a sua vida, nomeadamente a sua vida pessoal e familiar, a 12 e 16 anos. Quem é que aqui fez isso para o próximo ano? Só para o próximo ano. Onde é que eu quero estar? Onde é que eu quero estar com a minha família? Onde é que eu quero estar na relação com os meus amigos? Onde é que eu quero estar na minha organização? Onde é que eu quero estar na minha comunidade? Alguém? Só são normais. Boa? Boa. Só são normais. Estamos todos aí. E estamos todos aí quando, de facto, nos desconectamos um pouco. Está bem? E, portanto, há um exercício muito importante que os atletas nos trazem, que é como é que nós nos colocamos no centro da equação. E há uma coisa que disse que é muito importante, que é, eu neste momento observo, para mim a inteligência artificial é espetacular, sabe porquê? Tenho imensa gente com ansiedade no consultório. O meu consultório disparou, aquilo está, todos a quererem mudar de carreira e por aí fora. Há uma coisa muito importante, sabem, que é, se eu quiser competir com a inteligência artificial nas suas tarefas, eu vou perder. Se eu quiser competir com a inteligência artificial naquilo que são as competências humanas, eu vou ganhar. E hoje em dia, faça isto que eu vos tenho trazido aqui, ou seja, a dificuldade e o isolamento onde a maior parte das pessoas estão, de facto, começar a trabalhar aquilo que são as nossas competências humanas e conseguirmos entender melhor o nosso funcionamento e o funcionamento dos outros para os podermos promover no sentido que queremos, é uma competência crítica. Não é uma soft skill, é crítica.
Nós temos mesmo que ter, se queremos conduzir pessoas, e nós temos mesmo que querer saber nos conduzir, se queremos conduzir pessoas. E, portanto, o exercício que nós temos que trazer aqui é um bocadinho, passando a publicidade, uma coisa que aparecia há uns anos atrás, que era a pausa Kit Kat. Também havia agora Coca-Cola Light, mas isso era outra coisa. Mas a pausa Kit Kat era aquela coisa de um momentinho para nós. E trazer este momento para nós é uma coisa que é perfeitamente fundamental. Não é quando vamos de férias. É hoje, no dia de hoje, à data de hoje, o que é que eu vou fazer? Onde é que eu vou roubar 5 minutos para mim? Como é que eu vou investir em mim? Ok? Se eu pegasse em vocês e vos levasse ao meu espaço e fossem avaliados pela nutricionista que trabalha comigo em alto rendimento, os indicadores de stress e os indicadores do vosso corpo estar já em sofrimento seriam avassaladores de qualquer um de vocês. Se tiverem dúvidas, saiam daqui e falem com alguém que faça esse tipo de avaliação e vão perceber os níveis inflamatórios que têm dentro. E os níveis inflamatórios que têm dentro promovem doença, mas também promovem a capacidade do vosso cérebro funcionar em déficit. E, portanto, é por aí que nós temos que começar. Se eu quero estar bem, se eu quero estar bem para mim própria e para os outros, que há uns tempos um autor dizia uma coisa muito engraçada, que a forma mais nobre de amar quem quer que seja é cuidar de nós próprios, que é para podermos estar inteiros com os outros, não é? Porque senão vem o meu marido, a minha mulher, um amigo meu falar comigo, eu estou completamente nas horas, em vez de poder prestar assistência, eu vou complicar ainda mais o problema. E, portanto, na realidade, este egoísmo de nos colocarmos em primeiro lugar é um ato altruísta de amor e temos que o entender assim, está bem? E, portanto, o que é que nós temos que fazer? Conectar-nos, ok? Conectar-nos connosco próprios e connosco próprios naquilo que é a nossa existência no dia-a-dia, criar momentos em que não estamos ligados à internet, não estamos a falar ao telefone, não estamos a falar com o cão, com o gato, com o periquito. Sou eu e uma folha branca. Se experimentarem fazer isto, vão perceber a frustração e a comichão com que vocês ficam por ficarem só um bocadinho parados. Aliás, as duas das competências que vão ser mais importantes na próxima década, sabem qual é que é? Quais é que são? Monotask, capacidade de estar focada, ok? Nós temos um problema grande neste momento que é, temos imensos adultos com ADHD, ou seja, incapacidade de permanecerem num estímulo, não porque tiveram a doença, ou têm a doença, mas porque é uma resposta comportamental a todo o multitasking que fazemos na nossa vida. Não se esqueçam que na nossa vida tudo é treino. Se eu treino, estar a olhar para 10 coisas ao mesmo tempo, eu nunca vou conseguir olhar para uma em profundidade. E depois achamos que, não, eu já descobri, tenho ADHD. Não, tu não sabes é trabalhar. Tu fazes a coisa ao contrário. E, portanto, se eu treino a minha concentração a se desconcentrar, eu vou estar desconcentrada. Ponto. Tudo se treina na vida. Tudo. Até dormir. E isto é muito importante, está bem? Qualquer comportamento que vocês repetem, qualquer pensamento que vocês repetem, qualquer emoção que vocês amplificam, ganha força. Normal. Ok? E, portanto, o que é que é importante nós irmos notando? Onde é que eu estou? Como é que está a correr o meu dia? Olha, fiquei irritada. Pá, este gajo aqui dá-me nos nervos. Já é a terceira vez que falo com ele e o gajo dá-me nos nervos. Acham que o problema é dele? Não, é meu. É meu. Carlos? É normal. O problema não é do Carlos. O Carlos, a única coisa que me está a fazer é. Ainda não sabes lidar com pessoas com a minha personalidade. E isto irrita-me. Só que o que é que eu faço? Eu prefiro achar que o problema é do Carlos. Cada vez que vocês têm um colaborador, um amigo, que de alguma forma vos desafia do ponto de vista da ligação, agradeçam. Porque o universo tem uma coisa gira e depois traz-vos um filho com essas características e o filho vocês não podem atirar pela janela. E, portanto, na realidade, quando alguém vos desafia do ponto de vista da interação, sejam curiosos, tomem tempo para vocês e percebam onde é que aquilo está a mexer. Ok? Desconectarmos das coisas que nos roubam tempo. Exercício rápido, que não temos muito tempo. Quando chegarem a casa hoje, olhem para o vosso screen time no vosso telemóvel, vejam quantas horas estiveram no telemóvel durante o dia
e percebam o que é que têm que mudar na vossa vida, ok? Porque o número que vos vai aparecer é um número que provavelmente vos vai assustar e vão olhando para esse número no telemóvel várias vezes durante a semana para perceberem o que é que acontece à vossa vida. Porque muito frequentemente as pessoas dizem assim: epá, Ana, não tenho tempo. Tem. É só ir ver o tempo que está ali. É só uma questão de gerir o tempo, ok? Trazer energia, trazer propósito. E a questão do propósito é fundamental no meu lançamento para aquilo que eu quero a médio e a longo prazo. Não dá para continuarmos a tomar decisões de isto agora vai-me saber muito bem. Isto agora vai-me saber muito bem. Não, isto agora é muito giro. Não, isto vai ter muito impacto. Certo, mas para onde é que isto está a levar? Para onde é que isto está a levar? Está a aproximar-te do caminho que tu queres ou está a afastar-te do caminho que tu queres? Cada vez que tu te incompatibilizas com alguém e não lidas bem com essa pessoa, está-te a aproximar para tu seres um bom team player e vires a ser um bom líder, ou estás-te a afastar desse propósito, ok? Todas as oportunidades que nós temos na vida são oportunidades de treino e um atleta sabe isso muitíssimo bem. Muitíssimo bem. Tudo é treino, ok? Há muitos anos atrás, com um atleta de futebol profissional que eu treinei no futebol profissional, uma coisa muito engraçada, que é se nós não fazemos ajustes na semana, dá asneira que eles depois deixam de ser convocados. E, portanto, primeira sessão, olá, o que é que se passa? Ok, vamos tentar isto. Semana a seguir. E não, Ana, correu tão bem que cheguei a casa e fiz com a minha mulher e correu bem também. Isto é real. Isto é real. Sabem porquê? Porque as competências são transversais. E quando eu resolvo um problema num setor, se eu ativo essa competência nos outros setores, ela vai ser igualmente eficaz. E esta é a parte engraçada, ok? O que é que nós sabemos? Sono e exercício. Quem é que se deita aqui por volta da meia-noite, 1h? Vou-vos deixar o meu número de telefone, para aí daqui a 5 anos devem lá estar, a bater à porta. Há uma coisa que é fundamental, que é, eles são profissionais a competir, a treinar, mas também são a descansar, está bem? E uma das coisas que nós sabemos hoje em dia, reparem, é que se nós não dormimos pelo menos 7 ou 8 horas de sono por noite com qualidade, se não respeitamos aquilo que nós chamamos a golden hour, que é entre as 10h30 e as 2 da manhã, 10h30 e 2 da manhã é onde há a principal fonte de regeneração celular, de regeneração cognitiva, de regeneração emocional, mas também metabólica, mas também de órgãos, necessariamente nós estamos a contribuir para uma fatura que vamos ter uns anos à frente, está bem? Estou a brincar e não estou a brincar. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer é termos noção que fazer ou não exercício físico tem impacto na qualidade que eu tenho e que eu imprimo nas coisas que eu faço, pela regulação do humor, pela disponibilidade cognitiva, pela capacidade de reagir rápido e de produzir soluções criativas, e o sono é fundamental para regular todo o meu organismo e fazer-me estar no sítio onde eu quero. E, portanto, quando nós pensamos em fontes de energia, estamos a falar de coisas como exercício, nutrição, ou seja, e a nutrição, só para vocês terem uma ideia, nós reduzimos imenso o número de pessoas que enviamos para a psiquiatria por alterações de sono só através de planos nutricionais entregues às pessoas, porque faltam, por uma coisa muito rápida para eu vos dizer, que é a maçãzinha que nós comemos hoje tem provavelmente tanto de químicos como a maçã que eu comia há 40 anos atrás no terreno da minha avó de nutrientes. Ou seja, aquilo que nós reconhecemos como alimentação aparentemente boa, depois, internamente, não tem, de facto, a carga nutricional que tinha anteriormente e, muito frequentemente, as pessoas têm que fazer compensação de suplementação para terem o seu package psicoemocional e energético compensado para os desafios que têm. E, portanto, é muito importante termos noção, não irmos à nutrição só porque estou gordo ou estou não sei o quê, não, é uma ferramenta de saúde e há inúmeros estudos que correlacionam a forma como o nosso ambiente externo está e a qualidade cognitiva e emocional que nós temos, nomeadamente alguns quadros de psiquiatria que regridem só com a alteração do plano alimentar, está bem? A questão de treinarmos este nosso músculo para podermos, de facto, estarmos mais aptos àquilo que nos aparece à nossa frente e termos a noção que esta componente emocional para onde nós saltitamos no dia-a-dia exige energia e eu preciso aprender, de facto, a repor esta energia, ok? E só assim, de facto, é que nós conseguimos, gerindo isto tudo, termos contextos internos mais favoráveis a estarmos com a melhor performance possível com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com a nossa comunidade, com o nosso trabalho, connosco próprios, ok?
Esta mudança que o próprio João falava há pouquinho, esta percepção de aceleração que existe, em boa verdade, não nos traz-nos muito mais frequentemente desafios que outra coisa. A questão é que se eu estou apanhada de forma desprevenida nela, eu vou reparar daqui a 10 anos que, ups, eu já devia ter feito alguma coisa ali. A questão não tem a ver com a exigência que o meio nos traz, aquele cenário que eu vos trouxe ao princípio. A questão tem a ver com eu ir identificando os desafios que estão no cenário à nossa volta e ir buscar informação, e ir buscar conhecimento, às vezes num colega, sobre como lidar da melhor forma com a situação. Ou seja, a questão não tem a ver com a exigência que nós temos ao meio na maior parte das vezes, na generalidade das pessoas, tem a ver com a nossa capacidade de reconhecer e de nos adaptarmos àquilo que nós temos à nossa volta. E este é o grande desafio. Qualquer atleta faz isto, que é, se eu vou ter determinado tipo de condição, quando nós fomos para os Jogos Olímpicos em Tóquio, uma das coisas que nós trabalhamos com os atletas foi a adaptação ao clima e à umidade. Impossível. Quer dizer, se essa adaptação não é feita, só a representação psicológica de estar naquele contexto faz com que eu me iniba muito mais no desempenho. E, portanto, quem se adapta, de facto, consegue ter melhores resultados. A questão de nos conectarmos com o outro, está bem? Estas questões do meio digital, para mim, eu não tenho nenhum problema com o meio digital. Eu acho é que nós temos que aprender a instrumentalizá-lo e não deixarmos de instrumentalizar por ele. E o grande tema que nós temos, de facto, à nossa volta é que, de repente, eu perco tempo de permanência, tempo de 3D, e é muito importante este tempo de 3D dentro das organizações, de estar com o outro, de perceber como é que ele funciona, porque o 2D retira-nos do calor, retira-nos do cheiro, retira-nos da humanidade, retira-nos a possibilidade de me irritar com alguém e de ter que resolver no momento, em vez de, pura e simplesmente, sair da reunião. Ok? E, portanto, termos esta noção que nós somos comunidades, que temos que apostar nas comunidades e, mais do que isso, que eu cooperar com alguém, cooperar com o meu prédio, cooperar com o meu posto de trabalho, cooperar com a minha família, é, na realidade, um exercício egoísta de sobrevivência, porque se eu cooperar com o meio vai cooperar comigo. Ok? E, portanto, o que é que nós podemos aprender com estas pessoas que nos parecem sobre-humanos? O Fernando, então, esse aí já ninguém o para. Acabou de ser outra vez campeão do mundo na prova de 5.000 metros. Usam rotinas como aliadas, ou seja, têm de facto o tempo planeado, integram a disciplina naquilo que é o nosso dia-a-dia. E reparem só um tema, só a palavra rotina e disciplina, na generalidade das pessoas, faz com que elas queiram fugir. E não é verdade, nós somos animais de hábitos, nós temos que respeitar a nossa forma metabólica de funcionar e cada vez que eu não tenho os hábitos instalados, eu vou ter problemas de saúde psicofisiológica. Por isso é que as pessoas que trabalham por turnos, muitas vezes, têm problemas de saúde psicofisiológica, problemas de relação nas famílias, taxas de divórcio brutais, têm a ver com este tipo de questão. Nós somos animais de rotinas e precisamos de disciplina, está bem? Os erros são vistos como fontes de informação. A adversidade, quando surge, é encarada como desafio, percebem de facto onde é que estão as suas limitações e vão à procura de respostas e, só para não perderem aqui muito tempo, são muito curiosos. São muito curiosos. O Fernando tem 37 anos, compete com miúdos de 18 que têm uma alavanca de braço quase do tamanho dele, com mais 20 centímetros do que ele. Como é que aquele homem, que é pouco mais alto do que eu, continua a estar na nata mundial? Porque se adapta, ok? Porque se adapta. E, portanto, até aquilo que nós temos no mundo à nossa volta passa muito por isto, que é esta falta de paixão, esta falta de envolvimento connosco próprios, em tudo à nossa volta e não connosco próprios. E, portanto, o desafio que eu vos deixo é: o que é que eu vou fazer a seguir? Obrigada.